Olá! Começa agora Diálogos Acadêmicos e Profissionais, um programa construído na inter-relação, comunicação e educação. Este espaço possibilita o diálogo social entre a academia, o meio profissional e a comunidade local. A partir de 4 áreas do conhecimento, negócios, direito, educação e tecnologia e engenharia, levantamos na comunidade acadêmica um tema gerador para ser dialogado aqui no programa. Você também poderá participar desse diálogo enviando sugestões e temas, perguntas para www.facebook.com/diálogosacadêmicos. Hoje, a área abordada é o direito e o tema legislação e encaminhamentos da adoção. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Estamos na edição de número 58. A área abordada, direito. E o nosso tema, legislação e encaminhamentos para adoção. Bom, então vamos à apresentação dos convidados, especialistas no assunto, que estão conosco no estúdio e vamos abordar sobre o tema adoção ao longo do nosso programa. Logo aqui na minha frente, nós temos o professor, doutor José Carlos Alves Silva. Muito bem-vindo ao programa. Olá, Regina. O professor José Carlos, que é mestrando em Direito Constitucional, especialista em Direito Empresarial, bacharel em Direito e professor do curso de Direito da FAI. Mais uma vez, muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Regina, e obrigado a oportunidade de nós estarmos aqui discutindo para nós esse tema bastante importante. Sem dúvida. Ao lado do professor José Carlos, nós temos a professora Fabiana Cadota Pereira. Muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Especialista em Recreação e Lazer, graduada em Educação Física, professora da graduação do curso de Pedagogia da FAI. Mais uma vez, bem-vindo ao programa. Obrigada, obrigada. Ao meu lado, nós temos o Jackson de Oliveira Mizerkovski, Perfeito. bacharel em Direito, escrivão da Vara de Infância e Juventude de São José dos Pinhais. Muito bem-vindo ao programa, Jackson. Obrigado, Regina. Bem, o tema, então, da área de Direito de hoje vem a ser adoção. Então, primeiramente, nesse primeiro bloco, eu gostaria que vocês fizessem uma abordagem geral de como está a adoção no país, no nosso contexto atual. Como está a adoção com relação à legislação também e de que forma vocês se relacionam profissionalmente com este tema do programa de hoje, com a adoção, e também pessoalmente, porque vocês já estavam me contando nos bastidores, antes de iniciarmos o programa, que cada um de vocês também está envolvido com a adoção de uma forma pessoal. Vamos começar então, professor? Vamos. Bom, eu por mais que toda a minha linha de especialidade, ela não tem nenhuma vinculação com o direito de família, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, teve 2 pessoas que foram responsáveis para que eu me aprofundasse muito mais nesse tema, que são as 2 minhas filhas, a Isabela e a Nicole. Eu sou pai do coração, eu ganhei o primeiro presente na minha vida, foi em 2005, quando a Isabela veio, em 2008 chegou também a Nicole, e foi a partir daí que eu comecei a estudar, até porque não havia muitas informações sobre o tema adoção, corrente para que a gente pudesse tirar as nossas dúvidas. Quantos anos estão as suas filhas? A Isabela está com 8 anos, fez 8 anos agora em julho, e a Nicole tem 5 anos. Certo. E a partir daí eu fui me aprofundar sobre os assuntos, fui me aprofundar sobre a legislação da adoção, procedimento de adoção, e eu não achei, tanto eu como minha esposa, nós não achamos que seria sensato nós termos essas informações somente para nós. Então foi aí que nós começamos a passar essas informações para outras pessoas e foi da onde que efetivamente também surgiu o Projeto Roman, que é um projeto onde a gente faz parte, eu estou como coordenador agora nesse período, e que nós fazemos um trabalho em São José dos Pinhais de esclarecimento sobre o tema adoção. Certo. De que forma, então, você já estava envolvido profissionalmente com as questões da adoção? Antes da Isabelle, antes da minha primeira filha chegar, de nenhuma forma.
né? A partir do que nós a recebemos, a partir daí que eu me aprofundei e foi a partir daí que efetivamente eu tive acesso às informações e que eu pude prestar alguns esclarecimentos sobre o tema adoção. Antes disso, não tinha contato nenhum. Até porque tem um detalhe muito interessante, como você perguntou lá no início. Como que está a adoção? Hoje a adoção está numa forma totalmente diferente. Há anos atrás era um tema que não era abordado, era tratado com preconceito, era tratado de uma forma interna, não se falava muitas vezes para a criança que ela era filha do coração, e hoje não. Hoje a gente vê amplamente divulgado na mídia, vários programas, e aí nós agradecemos essa oportunidade de estar falando sobre o tema adoção. Nós vemos novelas tratando do tema de adoção, então isso hoje na sociedade já é um tema que ele está sendo discutido, não vou falar sem preconceito, mas um preconceito um pouco menor do que existia há tempos atrás. Certo. Professora Fabiana, de que forma você começou a trabalhar, então, com as questões da adoção? Então, também muito parecido com a história do Marinho, né, Regina? Quando eu tive essa vontade de adoção, de adotar, né? Eu sou solteira, e com 39 anos eu resolvi, né, enfim. E aí é muito interessante essa questão, assim, como está a adoção hoje, né? Existe realmente uma evolução, como o professor José Carlos colocou, mas eu vejo assim, como eu fui buscar uma criança, como muitas pessoas ainda fazem hoje, achando que ir a um abrigo, onde as crianças ficam, né? Eu poderia estar convivendo com as crianças e escolher uma. Né? E aí eu liguei realmente para um abrigo e tive essa atitude, quando que eu posso visitar, para que eu possa vir conhecer as crianças e trazer para casa. E eu escutei da pessoa que me atendeu no telefone, né? Espere um pouquinho. Não é bem assim, né? Você tem que ter um processo, você tem que procurar o fórum, fazer uma documentação. Eu falei, tá, mas eu não posso já escolher a criança. Eu não posso lá já escolher. E foi bem cruel, mas uma verdade. A criança não é uma mercadoria no supermercado, que está em exposição e você pode escolher e levar para casa. Porque as relações afetivas são muito, muito importantes. E aí, nessa ligação ainda, a pessoa me falou assim, eu falei, mas como assim? Tem tantas crianças no abrigo e por que eu tenho que esperar tanto? Porque esse processo é demorado. Ela, senhora, quanto tempo demora uma gestação? 9 meses. Pois então, você tem que se preparar. Não é você tem essa vontade agora e amanhã você quer o bebê na sua casa. Não, é importante. Hoje eu entendo isso, Regina. No momento eu fiquei muito incomodada, achando aquilo um absurdo. Hoje eu entendo. Você tem que se preparar emocionalmente, você tem que se preparar. Né? Você cria uma ansiedade quando você entra com o processo, isso é normal. Mas essa experiência é muito importante. Né? Então, as pessoas que, né, estão nos ouvindo e estão cogitando essa possibilidade, né, tem que ter um pouco de... É um tempo mesmo, é um tempo de preparação. Né? E a partir daí, então, a minha já eu adotei maior, com 2 anos. Né? A gente já começa a colocar na categoria de adoção tardia e adaptação muito tranquila, enfim. E a partir daí eu comecei também realmente participar e poucas informações. Né? As pessoas não têm informações, elas desejam um filho e pensam na adoção, mas não sabem o caminho. Né? Então, sim, é importante... as discussões, é importante os grupos para orientar, né, realmente. Certo. Por aí. Então, os dois começaram a se interessar pelo tema adoção a partir do momento que também se tornaram pais Isso mesmo. adotivos ou pais do coração, como Isso. vocês estão colocando. Sim. Muito bem. Jackson, e para você, como você se envolveu com a adoção? Bem, você trabalha na Vara de Infância e Juventude São José dos Pinhais. Então, profissionalmente, você já está envolvido. Também é um pai do coração? Não ainda. Não ainda. Mas futuramente seremos, sim. Porque pai. está na fila. É isso? Espera? Estou agora fazendo um processo de habilitação, que é o primeiro processo judicial para quem quer se habilitar numa adoção. Certo. Né? Eu sou escrivão desde 2006, então o meu contato com a adoção, com o processo de adoção, ele se deu desde 2006. Um pouco antes, mas porque eu era funcionário do cartório, mas como escrivão desde 2006. E nesse decorrer desse tempo, a gente consegue ver a mudança que teve na questão tanto da adoção
quanto dos casais que se habilitam para adoção. Isso mudou muito nesse período. São 7 anos aí que a gente tem, em que muita coisa mudou. Tanto na questão da legislação também, né? Que o estatuto mudou, teve uma alteração recente agora, e modificou toda a questão da adoção. Então, a gente lá no cartório, onde trabalhamos, nós temos esse contato e podemos perceber, né, o quanto uma adoção ela ajuda uma criança e quanto essa criança é ajudada também no momento que ela é inserida numa família e tem todo esse contato com o ser, né, familiar. Jackson, é claro que nós vamos falar aqui com relação ao perfil da criança, que é solicitado pelos pais que querem, pelos familiares, pelas pessoas, enfim, que querem adotar uma criança. Mas também tem o outro lado, o perfil daqueles que disponibilizam o seu filho biológico para adoção. Puxa, essa é uma parte bem complicada, sabe? Porque o pai, para disponibilizar, são poucos. São poucos que têm aquela consciência de que eu vou dar à luz a uma criança e eu não vou ter condições de sustentar essa criança e eu opto... Que foi uma gravidez não planejada. Qualquer tipo de gravidez que seja. Certo. Eu opto em colocar essa criança à adoção. Eu posso dizer que isso aí seria 1% dos casos. É muito pouco. O que mais acontece na adoção é a criança que sofre algum tipo de agressão, uma criança que hoje está em situação de risco, que ela é tirada do seio familiar e ela é colocada num abrigo. Certo. Daí depois, nesse período em que a criança está abrigada, o Poder Judiciário ele busca algum familiar desta criança, tio, tia, irmão, irmã, parentes que possam absorver essa criança novamente para o seio, o núcleo familiar. Não localizando ninguém no núcleo familiar, aí essa criança pode ser colocada num processo de destituição de poder familiar. Nesse momento, essa criança, então, ela deixa de ser, como eu posso dizer assim, amparada pelo aquele núcleo e passa a ser amparada agora pelo Estado, que vai procurar citar os pais, fazer todo um processo legal para que ela seja destituída e seja colocada em adoção. Então, nesse caso, por isso a maioria das crianças que já estão nesses institutos, nessas casas de acolhimento, aguardando por uma adoção, são crianças maiores e não bebês, porque eu fico imaginando que os bebês também recebem muitas agressões, é um número menor, penso. Recebem também. Recebem também. Também. Eu tenho agressão não necessariamente no sentido da integridade física, mas também no sentido de negligenciamento, abandono, falta de cuidados. Isso tem muito. Isso tem muito. Isso vai desde o nascimento da criança até a idade que for. Mas assim, no abrigo, todo mundo fala, o abrigo está cheio, tem muita criança no abrigo, etc. Tal como que não tem tanta criança disponível para adoção. No abrigo eu tenho 2 tipos de criança. Eu tenho primeiro a criança que está em situação de risco, que ela não foi destituída, e eu estou tentando colocar ela, inserir novamente na família. Isso o judiciário tenta. O serviço do SAI, com as psicólogas, né? Certo. Com a assistente social e também com os serviços da prefeitura. No momento que eu não conseguir, depois essa criança vai ser destituída. Então, assim, no abrigo eu posso ter tanto crianças destituídas do poder, como crianças que ainda estão em processo de tentativa de reinserção na própria família dela. Então, eu tenho bastante criança, tenho. Mas em condição de adoção, são poucas. Certo, então assim, há um período longo, né? Não tem aquela urgência que alguém que está querendo adotar também, esse processo... Nós vamos falar sobre isso ao longo do segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho melhor. Agora,
José Carlos e Fabiana, vocês colocaram que a partir dos 2 anos de idade, a criança já é considerada como uma adoção tardia, é isso? Mas no seu caso, as suas meninas, elas estavam com quantos anos quando vocês conseguiram adotá-las? Não necessariamente. Primeiro que é uma denominação assim, um pouco complicada a gente falar em adoção tardia, né? A adoção tardia ela não tem uma idade propriamente dita, ela ocorre de acordo com o perfil das pessoas habilitadas para adoção. Eu acredito que em São José dos Pinhais, até 5, 6 anos, ainda exista pessoas interessadas à adoção. Certo. A partir desta idade, vai dificultando um pouco. Então ele sai, o que a gente chama, fora do perfil de procura daquelas pessoas ou de casais para fins de adoção. As minhas, eu tive uma sorte muito grande, né? As duas chegaram, a Isabelle e a Nicole chegaram com dias, né? E por que chegaram com dias? Porque eu tive uma felicidade, e elas também tiveram uma felicidade muito grande, de que a mãe biológica, ela já, enquanto estava grávida, elas já tinham, porque são filhas de mães distintas, Certo. elas já tinham manifestado a intenção de colocar para adoção. Então a Nicole, que é a minha última, ela chegou com 7 dias para nós. Ainda aguardaram, o Poder Judiciário ainda aguardou os 7 dias para verificar se não haveria o arrependimento da mãe biológica na permanência com ela. Mas a mãe foi efetiva, foi segura, no ponto que não havia condições de criação e disponibilizou efetivamente para adoção. Então as duas chegaram muito cedo, que não é o normal. Que na verdade não é o comum, né? O comum São crianças maiores.